O dono de um dos maiores sites de pirataria de mangás foi preso e dessa vez fora do Japão. Enquanto isso, novo anime da autora de Fullmetal Alchemist tem trailer e data revelada. Essa e muitas outras notícias no nosso quadro Diga Anime, em que você tem conteúdos de atualizações, notícias, comentários atualizados da última semana de animes e mangás aqui nesse canal. Então se inscreva para mais novidades como essa e para acompanhar vídeos toda semana. O Diga Anime geralmente sai no domingo, mas eu fiquei com, pra variar, muita enxaqueca no fim de semana, então eu dei uma pausa e agora a gente voltou. E esse aqui, na verdade, não é o meu estúdio, é o estúdio do meu outro projeto, SideQuest Lab, para comentar filmes, séries e coisas da cultura pop que eu não falo por aqui, então por favor, também depois vai apoiar lá, o comentário fixado vai estar com o arroba do projeto, também tá linkado na descrição. Agora bora comentar notícias, polêmicas, lançamentos e mais, depois da vinheta. Acabou de sair há pouco tempo o novo trailer de Demons of the Shadow Realm, que é justamente o novo anime de Hiromu Arakawa, a autora de Fullmetal Alchemist, e agora eu quero assistir esse trailer, já confirmando que a data de estreia desse novo anime é 4 de abril desse ano, então é daqui a pouquinho, né, começo da temporada de primavera. Ele parece um Edward no traço, vocês acham, de Fullmetal? Ó, tem de novo uma loirinho, lourinho. Negócio sanguinário já. Isso provavelmente vai ser a abertura. Esse cara me lembra alguém que eu não sei quem, o do capuz. Ó, parece um Roy Mustang que se aposentou ali de barba, pai de família. É muito Edward. Muito Edward. Não, é normal, né? Vem da mesma autora. Tá muito bonito o design. Tá muito bonito, aparentemente a animação também tá boa. 4/4. Eu não li o mangá, tá, gente? Eu sei que tem o mangá. Começou a ser publicado, inclusive, em 2021. Na época, eu cheguei a ver o primeiro capítulo, mas eu desisti. Talvez eu leia antes desse lançamento ou não, portanto eu estou aqui bem às cegas mesmo. Na sinopse oficial já revelada, temos o seguinte: numa aldeia remota nas montanhas, sob o olhar atento de dois guardiões de pedra, o jovem Yuru vive contente da terra, mantendo-se próximo da única família que lhe resta, Asa, a sua preciosa irmã gêmea. Asa, por sua vez, cumpre um misterioso dever em nome da aldeia fechada numa jaula. Por que é Asa uma prisioneira? E que outros segredos esconde o lar idílico de Yuru? Quem já leu o mangá, por favor, comente aqui embaixo o que a gente pode esperar, independente de eu ler ou não isso no futuro. Esse com certeza é um grande lançamento para a temporada de primavera. Mas me conte você. Tá ansioso por isso aqui? Para contextualizar, a produção está com um estúdio bom e a equipe parece muito boa, inclusive, tá? O que a gente tem aqui é a direção de Masahiro Ando, que é o diretor de Sword of the Stranger, que para mim é um dos melhores filmes de animação de todos, é sensacional e eu gosto muito especificamente também da direção nesse filme, então pra mim é um excelente sinal. O design de personagens é de Nobuhiro Arai, conhecido também pelo trabalho em Bungo Stray Dogs, que tem um excelente design, e a música ficou com Kenichiro Suehiro, que é responsável também pela música em Golden Kamuy, e ReZero, que são bons animes em trilha sonora, não diria que são aqueles mais conhecidos por esse aspecto, mas eu acredito que a equipe revelada, alguns dos principais que estão trabalhando nessa animação, sinceramente, promissor. Promissor de verdade. O último trailer aqui só reforça um pouquinho mais disso. Gente, eu sei que nas últimas semanas aí, na verdade, há uma semana atrás, saiu o anúncio de continuação ou remake de um arco importante de Dragon Ball Super. As pessoas que estão aí acompanhando várias novidades que vêm em função principalmente dos 40 anos comemorativos de Dragon Ball, é claro que ficaram muito felizes de saber que teremos lançamentos, novo anime, não apenas um, mais dois. Essa notícia já tá um pouquinho antiga, então vou falar só pra não passar batido, já que é o nosso quadro de notícias de animes, mas teremos Dragon Ball Super The Galactic Patrol, que seria uma continuação direta depois do torneio do poder de Dragon Ball Super, do final de Dragon Ball Super, portanto, este oficialmente, pelo que eu entendi, uma continuação do anime. E também temos, e esse aqui eu ouvi repercussão mista entre o público, um remake, pelo que parece um remake, porque é uma animação refeita em muitos pedaços, não em todos, até onde eu entendi dos pronunciamentos, de Dragon Ball Super Beerus, ou o arco da saga Bills em Dragon Ball Super, que inclusive para muitos não é o melhor. Então ficou até um questionamento justamente do porquê eles estão retrabalhando, lançando de uma melhor forma um arco que para muitos fãs de Dragon Ball tiveram críticas por causa do enquadramento do Vegeta, porque não gostaram do tom de humor ou simplesmente não é o favorito dentro da saga Super. Por que esta? Isso inclusive, vamos pensar
pensar pelo viés um pouquinho mais positivo, pode ser bom até para quem não gostou tanto deste arco na época, porque, bem, eles podem retrabalhar, cortar algumas coisas, alguns fillers, melhorar um tom e até transformar a opinião de muitos quanto a este pedaço de Dragon Ball Super. 2026 parece um revival do Big Three, dos animes, né? Que tínhamos Dragon Ball, One Piece e Naruto, porque temos anúncio de anime novo de Dragon Ball, temos o retorno oficial e confirmado de Bleach daqui a pouco em 2026 e muitas pessoas na expectativa para que finalmente tenhamos os episódios inéditos de Naruto. Gente, bora falar de pirataria? Sim, aconteceu uma prisão e essa prisão não foi no Japão, o que é bem importante pra gente comentar. Mas antes de falar da prisão em si, eu queria falar de outra notícia, que foi um relatório público do próprio Japão sobre pirataria, que justifica possivelmente porque essa ação da agência que coíbe pirataria dentro e fora do Japão com conteúdo japoneses, é claro, porque isso talvez esteja se intensificando ou isso certamente está se intensificando. A notícia é: a pirataria de anime e mangá no Japão triplicou em 3 anos. Triplicou. Isso não em números proporcionais, segundo eles, quer dizer, parece que em relação aos últimos anos, numericamente isso não cresceu, mas danos financeiros sim. Isso possivelmente por questões também de flutuação de câmbio e porque o Japão está exportando mais conteúdo, então a pirataria agora também soma prejuízos, sobretudo fora do país. O que traz danos em dólar, que, por exemplo, triplicam muitas vezes, certamente, o quanto aquilo vai ferir no bolso da galera que tem os direitos dentro do Japão. Bem, o Ministério da Economia, Comércio e Indústria do Japão divulgou os resultados de um inquérito que vai qualificar exatamente o impacto da pirataria no conteúdo japonês. O conteúdo japonês aqui está dividido em 5 categorias, não apenas animes e mangás. Para deixar mais claro, as categorias são cinema, que aí inclui sim anime e conteúdos de vídeo em geral, publicações de livros e, portanto, também mangás, música, jogos e merchandising de personagens, muitas vezes o que os bonequinhos. O inquérito foi realizado pelo órgão que vocês vão escutar falar muito em todas essas notícias de pirataria, que é da sigla CODA, ou CODA, que significa Content Overseas Distribution Association, ou seja, Associação de Distribuição de Conteúdos Overseas, para fora do Japão, em outros países. É uma associação que ela está especificamente vendo sobre a pirataria fora do país. Então isso afeta, por exemplo, todos os países, inclusive aqui no Brasil. Publicações, ou seja, livros e mangás, estão com um dano de 2,6 bilhões de ienes. Seguida bem de pertinho ali por cinema e vídeo, que incluiria animações japonesas, com 2,3 bilhões em prejuízo. Jogos viriam com um dano de apenas 500 milhões de ienes, seguido por música, um total de 300 milhões. Esse inquérito em específico, ele analisou pouquíssimos países. E sabe qual país estava incluso nesta análise? Brasil. Este órgão CODA, com uma encomenda de pesquisa vinda direto do Ministério do Japão, o Ministério da Economia, Comércio e Indústria, eles analisaram os consumidores dos países Japão, China, Vietnã, França, Estados Unidos e Brasil. E todas as categorias analisadas tiveram um aumento próximo ao triplo de danos em relação aos relatórios anteriores por causa da pirataria. Aí tá Brasil aumentando a pirataria oficialmente de conteúdos japoneses. E o que mais somou de longe, que não tinha entrado em outros relatórios, foi aquilo que, segundo eles, abrange principalmente cartas e os bonequinhos. As nossas action figures ou figures em geral de personagens de animes e games, é claro, geralmente. Isso representou um dano de 4,7 bilhões de ienes. É muita coisa. E aí eles estão, claro, mais uma vez dizendo que trabalharão para ter medidas de repreensão, para acabar com isso, para incentivar, inclusive, leis que também consigam fiscalizar a pirataria que vem cada vez mais através de inteligência artificial e, como eles sabem, que quanto mais eles expandem o conteúdo do Japão e eles querem expandir esse conteúdo de forma astronômica até 2033, eles têm ciência de que a pirataria não vai acabar. Mas eles também tentarão fazer um trabalho de conscientização do público para que não apenas as pessoas parem de consumir conteúdos distribuídos de forma ilegal, mas também tentarem coibir uns aos outros, né? Fazer com que o próprio consumidor denuncie, fiscalize e não queira que outras pessoas consumam conteúdos piratas. Será que vai funcionar? Mas a polícia está funcionando melhor, porque a gente teve recentemente uma pessoa presa na China, dona de um dos maiores sites de conteúdo ilegal, ou melhor, de distribuição de conteúdo ilegal do Japão.
O comunicado veio através da Coda, desse órgão que está fiscalizando para fora do Japão esses atos de pirataria, dizendo que o dono do site Bato.to ou Baito.to ou Batoto? Desse site, que é um dos maiores sites de pirataria que tem conteúdos piratas de animes e mangás japoneses, este principal e algumas ramificações, preso por conta da pirataria, veja bem, e ele acabou sendo solto sob fiança, mas a Coda espera que ele seja indiciado em breve. Pagou fiança, ou seja, teve dano financeiro, perdeu o site e todos os outros ramificados que foram derrubados e ainda está sob risco de novo indiciamento. Eles estão pegando pesado. Eu vou ler o comunicado oficial deles para vocês entenderem melhor como foram essas medidas e a gravidade do fato. Em 19 de novembro de 2025, o Departamento de Segurança Pública de Xangai, na China, veja bem, realizou uma busca na residência de um homem que vive na região autônoma de Guangxi-Zhuang. Não sei se está certo. Sob suspeita de violação de direitos autorais. O suspeito é acusado de operar o maior site de pirataria de mangá do mundo. Do mundo! Veja bem, nem eu sabia disso. O Batoto, incluindo aproximadamente 60 sites relacionados como Xbait ou enfim, esses aqui todo, Mangapark.io, vários outros. E de distribuir ilegalmente mangás japoneses e outras obras sem autorização dos detentores dos direitos autorais após traduzi-los para mais de 50 idiomas e vários que estão aqui vendo esse vídeo assistindo e lendo, provavelmente, incluindo o inglês. O homem foi detido, interrogado e desde então liberado sob fiança. Ele admitiu operar todos os sites relacionados e deverá formalmente ser indiciado em breve. E continua, as autoridades já apreenderam seus computadores pessoais e continuam investigando os dados do servidor, a estrutura operacional dos sites, informações sobre os indivíduos envolvidos em sua operação, ou seja, o dono foi preso e quem ajudava, trabalhava com ele, pode estar sujeito também a novos indiciamentos e quem sabe prisão. Coda também confirmou que os indivíduos envolvidos na operação desses sites, bem como na publicação e tradução de conteúdos por meio de canais de mídia social relacionados, veja só, até pessoas que estão distribuindo aí pelo X da vida nas redes sociais, estão localizados em diversos países ao redor do mundo e a Coda, portanto, continuará suas investigações por meio da cooperação internacional. Embora o grupo de sites tenha continuado operando de forma limitada temporariamente após a detenção do suspeito para fins de preservação de provas, ou seja, eles deixaram o site funcionando meio que limitado para continuarem espertamente buscando novas pessoas envolvidas, as partes envolvidas anunciaram posteriormente o encerramento dos serviços nas redes sociais. Em 19 de janeiro, o fechamento de todos os 60 sites havia sido confirmado. 60 sites. E eles conseguiram pegar o dono. E eles estavam e ainda estão fazendo buscas para tentar pegar todas as pessoas relacionadas. A coisa está começando a ficar pesada e veja que de, 5 países que eles estão investigando, incluindo o Japão, um dos maiores ali, um dos que foi focado foi o Brasil. Será que pessoas que estão distribuindo animes e mangás de forma ilegal aqui no país também acabarão em uma notícia como essa? Porque antes era raro. Agora a gente tem um caso após o outro de pessoa sendo presa porque filmou filme no cinema, porque distribuiu um conteúdo de trailer ilegalmente na rede social, porque tem um site gigantesco de animes e mangás, é o maior do mundo, beleza. Mas é claro que depois de derrubar os maiores, talvez eles tentem de alguma forma ir atrás daqueles médios, menores, e aí quem sabe chegar em outros países também, para além de China, que é uma que claramente a polícia está cooperando já ativamente com o Japão. Depende também dos outros países deles cooperarem com essas prisões. Será que no Brasil teria um risco como esse? Essas foram algumas das notícias da semana. Muito obrigada a você que acompanhou esse Diga Anime, mesmo sendo numa segunda, e continue aqui no canal Inside Quest Lab, que fica com esse estúdio aqui um pouquinho mais organizado, inclusive, para acompanhar meus conteúdos de outro projeto aqui no YouTube também. E a gente se vê em todos eles.